Da saúde, né? O que a gente coloca isso? Que apesar da PNS ela ser demandada pelo Ministério, quem cuida de toda a execução, condução da pesquisa é o próprio IBGE. E ela proporciona o mais completo, não é um dos mais completos, mas é o mais completo retrato de saúde da população brasileira, exatamente porque ela abarca muitos temas diversos, e em termos geográficos, né, ela é a pesquisa mais espalhada, então ela é que cobre o maior território geográfico possível, e em desagregações geográficas diferentes também. Qual que é o objetivo da PNS? É dotar o país de informações sobre determinantes, condicionantes, necessidades de saúde, uso e avaliação de serviços de saúde, né, sob a ótica do usuário, e também com isso, né, dotando o país dessas informações, trazer informações para replanejamento de ações, de estratégias do Sistema Único de Saúde. Eu acho engraçado apresentar isso para a professora Maria Elisa, né, porque assim, ela já está mais do que careca de saber disso, mas a PNS, ela não surge assim do nada, né, ela surge de um histórico pregresso, né, um histórico de investigação do tema saúde, que iniciou com o suplemento de saúde da PNAD. Então, ali no começo da década de 2000, já surgia essa discussão de ter um inquérito maior, com um desenho próprio para a saúde, e isso foi convergindo até chegar na decisão de ter uma pesquisa própria de saúde, né? Por mais importantes que o suplemento de saúde da PNAD sejam, eles ainda dependiam da amostra da PNAD, né, de um desenho específico que não era voltado para a saúde. E a PNS não, ela surge para representar, para trazer dados de saúde e também para abarcar esse histórico de investigação do suplemento de saúde da PNAD. Então, a gente teve essa primeira edição em 2013, e a periodicidade prevista, né, para quem é bom de conta, deveria ser quinquenal. A gente teve alguns problemas de execução no ano de 2018, tanto por parte do Ministério, quanto por parte do IBGE, alguns desacordos. Foi um momento muito tenso, onde se chegou a pensar cancelar a pesquisa, mas aí com muito custo ela foi mantida, até para a gente tentar garantir também as coletas de dados antropométricos, e aí ela foi a campo somente em 2019, então a gente teve esse prejuízo aí, mas tudo indica agora que ela volte para esses anos de execução 3 e 8, final 3 e 8, tá? Como eu falei, ela é uma pesquisa em parceria, né, com o IBGE, ela tem diversos níveis de desagregação geográfica, por isso que a gente fala que é a pesquisa mais espalhada, e o fato dela ser a mais espalhada também, e de ter desenho próprio, é o que permitiu nos ganhar, né, precisão nas nossas estimativas. Então, o dado é muito bom, e quem olhar, até comparando os dados que a gente teve em 2013 com 2019, a gente vê que a amostra aumentou, então a gente tem uns intervalos super curtinhos, né, uma amostra maior, e aí a gente consegue essa representatividade aí para diversos níveis, então para o Brasil como um todo, a gente consegue separar urbano e rural, falar de dados para as grandes regiões, para unidades da federação, capitais, não capitais, regiões metropolitanas, tá? Então esse é o máximo de desagregação geográfica que a pesquisa permite. Lógico que a gente não vai ter isso para todos os indicadores, mas para blocos que têm uma amostra grande, né, como a parte de uso de serviços, a gente consegue chegar na maioria dessas desagregações para muitos dos indicadores. E, além disso, a gente também consegue ver esses dados, né, detalhar essas estimativas por sexo, por faixas de idade, por nível de instrução, raça, cor, ocupação e renda, tá? Isso também foi um ganho dessa PNS 2019, porque na edição de 2013, a gente teve um problema com os dados de ocupação e renda, e a gente acabou não divulgando isso nos relatórios oficiais da pesquisa. Saiu uma publicação especial, fazendo comparação de alguns indicadores com a parte de ocupação e renda, e dessa vez a gente conseguiu garantir tudo, que tudo saísse em conjunto. Essa imagem, desculpa, gente, eu acho que essa imagem está errada, ela não é de 2019, não, ela é de 2013, depois eu troco e mando a certinha quando for compartilhar a apresentação. Mas era só para ter uma noção de espalhamento dos municípios que são selecionados para compor a amostra. Nessa PNS 2019, foram 108.525 domicílios,
E aí eles variam bastante, né, entre as regiões do país, mas no total foram mais de 2.000 municípios visitados, né, no Brasil inteiro. Então, ela foi um pouco mais espalhada em relação à PNS 2013. Tá, a PNS 2013 foram 1.600 municípios, aqui a gente ampliou para 2.000. Outra diferença também dessa edição da PNS foi o morador selecionado. O morador selecionado, né, ele tinha, em 2013, eram para pessoas de 18 anos e mais, e em 2019 se chegou nesse acordo de reduzir a faixa etária de interesse, até porque, com base nos dados da PNS, né, que vão sair os indicadores que monitoram as metas da Agenda 2030, por exemplo, e aí a gente precisou reduzir, então, essa faixa de interesse, tá? Então, coletou informações para pessoas com 15 anos ou mais de idade. Mas como é que funciona o questionário, para quem não conhece? São três grandes blocos. Então, a gente tem um bloco de entrevista domiciliar, um bloco que é destinado a todos os moradores do domicílio, e um bloco de entrevista individual. Esse primeiro e o segundo bloco é sempre um morador que acaba respondendo pelo domicílio como um todo. Então, o IBGE chega, faz essas questões mais generalistas sobre o domicílio, posse de bens do domicílio e tal, e na sequência ele fala com um morador, de preferência sempre um morador adulto, para responder pelos demais do domicílio. Então, são questões mais gerais que a gente considera que um morador consegue responder pelos demais do domicílio. E é nisso que ela é idêntica aqui, assim, em termos de método, né, com o suplemento de saúde da PNAD, que era sempre só esse morador, esse proxy, que respondia pelos demais. O diferencial da PNS em relação ao suplemento de saúde da PNAD é porque a gente passa para o nível de entrevista individual. Então, aí são aquelas questões mais específicas que a gente considera que só o indivíduo pode responder, né, pela própria saúde. E é aqui que entra o morador de 15 anos ou mais, que era selecionado aleatoriamente no domicílio. Essa parte, ela vai ter um enfoque maior, tanto em morbidade, quanto estilos de vida, e algumas coisas específicas de saúde da mulher e do homem. Para essa entrevista individual, a gente ainda contou com uma subamostra do morador selecionado. Então, diferente de 2013, que a gente conseguiu coletar medidas antropométricas para todos os moradores do bloco de morador selecionado, em 2019 foi só para uma subamostra, tá? Então, a gente teve uma amostra bem pequena, mas ainda assim que permite comparação com as anteriores. Que temas foram abordados, então, assim, muito brevemente, tá? A parte de informações do domicílio, então, são perguntadas questões sobre coleta de lixo, esgotamento sanitário, energia elétrica, entra a questão da posse de bens, também tem a parte dentro do domiciliar, né, sobre visitas de equipes de saúde da família, de agentes de endemias, de animais no domicílio. Aí no bloco de todos os moradores, a gente tem um bloco grande ali que fala sobre características demográficas, socioeconômicas, saúde da pessoa com deficiência, cobertura de planos de saúde, a parte de utilização de serviços de saúde em si, saúde das pessoas com 60 anos ou mais de idade e das crianças com menos de 2 anos. Então, tudo isso era informado pelo morador proxy, né, que respondia por todo mundo. Já o bloco do morador selecionado, então, as questões sobre autoavaliação de saúde, a parte de acidentes, estilos de vida, doenças crônicas, que é um bloco muito grande, saúde da mulher, atendimento pré-natal, saúde bucal, e violências, tá? Esse bloco de violências, ele foi todo reformulado, alguns indicadores permitirão comparação com 2013, mas ele tem toda uma outra lógica. E também, como novidade, o que a gente tem de diferente do questionário em relação a 2013, a gente tem um bloco de doenças transmissíveis, um bloco que fala sobre atividade sexual, sobre paternidade pré-natal do parceiro, que é o bloco de saúde do homem, um bloco de atendimento médico, que não é o mesmo atendimento médico que a gente teve em 2013, é um novo bloco, onde a gente tem um instrumento de atenção primária à saúde, que foi uma demanda da Secretaria de Atenção Primária à Saúde aqui do Ministério da Saúde, e um bloco de condições e relações de trabalho, que foi uma demanda da Organização Internacional do Trabalho. É aqui onde a gente vai ver essas condições análogas à escravidão, é um bloco bastante interessante também e bem extenso. O que a gente, além dessas coisas, né, a gente está vendo aqui que esses blocos novos, tem alguns que são um tanto, assim, delicados, temas sensíveis, né. Eu participei do teste cognitivo desse questionário,
que foi realizado no Rio de Janeiro, e a gente testou violências, doenças transmissíveis, atividade sexual, então todos esses blocos que a gente achava que poderia ter algum problema de entendimento de questão, que podia dar algum problema. E o que a gente observou foi que, tanto no bloco de violências e de atividade sexual, alguns entrevistados tiveram, assim, alguns gatilhos, porque a parte de violência, ela é muito intensa, então ela pergunta como é que foi o ato, quem cometeu isso com você, não pede para você identificar a pessoa de verdade, assim, mas, assim, a relação que ela tem com você. Então, a gente achou que eram blocos um tanto quanto problemáticos para você fazer a entrevista com a pessoa. Aí, uma estratégia foi que, para esses temas mais sensíveis, e aí eu vou falar que é violência, doenças transmissíveis e atividade sexual, o próprio entrevistado respondeu. Então, nesse momento da entrevista, o entrevistador dava o dispositivo de coleta, né, o celular, ali o smartphone, onde são coletadas as informações, e a pessoa lia e ela mesma respondia, tá? Para não ter esse problema de ter que falar e explicar. Então, isso ficou diretamente para o entrevistado responder. Além do que, o IBGE, em especial, ficou muito preocupado com a repercussão que isso teria caso essas temáticas fossem questionadas para pessoas menores de idade. Então, muito se questionou, o que a gente vai fazer se a gente entrevistar uma pessoa menor de idade e descobrir que ela sofre violência de alguém da família. Então, isso deu muita discussão, e as implicações éticas eram bastante graves. O IBGE não estava disposto, né, a fazer esses questionamentos para essas pessoas menores de idade, então, alguns desses blocos ficaram só para pessoas com 18 anos ou mais. Eu devia até ter colocado isso, o símbolo aqui, eu posso colocar depois. Mas violências, doenças transmissíveis, atividade sexual e condições e relações de trabalho ficaram para pessoas com 18 anos ou mais responderem, tá? A parte de atendimento médico também ficou para 18 anos ou mais, mas isso só porque o instrumento era validado para 18 anos ou mais. Assim, eu nem ia falar tudo isso, mas eu achei que era importante trazer esse panorama do questionário, do que tem de alteração. Na própria publicação do IBGE, eles falam dessas diferenças entre os blocos e falam para quem que é destinada a informação ou não. Então, por que é importante ter uma edição de uma pesquisa tão grande quanto a PNS? Primeiro, porque ela dá continuidade a essa análise que vem lá do suplemento de saúde da PNAD, então, para alguns indicadores clássicos, a gente tem mais de 20 anos de acompanhamento. Ela dá aporte para monitoramento de indicadores que foram pactuados nacional e internacionalmente, então, do nosso plano de doenças crônicas, do plano global de doenças crônicas, para os indicadores, as metas e para indicadores relacionados à Agenda 2030, além do que é uma boa fonte de obtenção de informações, né, a gente tem alguns sistemas de informação do Ministério da Saúde que conseguem trazer essa informação, mas não tão completa quanto a da pesquisa, e além de favorecer, né, a implementação de políticas públicas, né, de direcionamento de ações dentro do SUS, como eu já tinha falado lá no começo. Acho que antes de falar até dos resultados, acho que uma curiosidade que é interessante, que as pessoas não sabem, é o custo dessa pesquisa. Pouca gente sabe, mas a pesquisa ela é muito cara, ela é caríssima. Para vocês terem noção, essa edição de 2019, ela está custando atualmente 16 milhões de reais, e já tem a promessa de um aditivo de mais 4 milhões de reais para suprir algumas necessidades do IBGE. Então, foi um total de 20 milhões para a execução dessa pesquisa. Então, assim, não é uma pesquisa barata, e é por isso que a gente tem que espremer o máximo que a gente puder dela, né, tanto para o SUS, utilizar essa informação para esse redirecionamento dessas ações, para monitoramento de metas, e a comunidade científica também fazer muito uso dessa informação, já que ela não nos custou tão caro, né, saiu do nosso bolso, no final das contas. Eu trouxe alguns resultados, aí eu dividi em 2 blocos, eu vou falar primeiro essa parte de uso de serviços. Esse primeiro indicador é de proporção de pessoas que consultou algum médico, né, nos últimos 12 meses anteriores à data da pesquisa, e a gente viu que esse percentual foi de 76,2%, ele varia bastante entre as regiões, então a gente vê ali a região sudeste com quase 81%, enquanto a região norte 68%. Eu não trouxe o dado de comparação com 2013, para não ficar com muita coisa também, e isso ia nos tomar um tanto de tempo, mas esse mesmo panorama é o que foi observado em 2013, então a gente vê ali a região sul e sudeste, com os maiores percentuais, quando comparadas às regiões norte e nordeste, por exemplo.
Em 2013, esse número para o Brasil era de 71,2, que equivaleu, na época, a 142 milhões de pessoas. Esqueci de trazer o N para 2019. Mas é isso, assim, a gente teve esse aumento aí, né, ao longo desses anos, nessa proporção de pessoas que procuram médico nos últimos 12 meses. Quando a gente olha esse dado por renda, por faixas de renda, e aí a gente tentou construir uma renda, assim, super quebradinha aqui com o IBGE, para tentar deixar o pessoal com menor renda ali, mais espaçado, até porque onde a maior parte da população está ali, né, até um salário mínimo, 2 salários. Quando a gente olha esse dado tanto para a área, né, de residência, urbana ou rural, a gente já vê diferenças, o que era de se esperar também, mas quando a gente olha isso por renda, fica uma escadinha, assim, que esteticamente é bonitinha, né, mas fica muito certinho, né, de que as pessoas sem rendimento, ou quase, ou com até um quarto de salário mínimo, para 2019, não chegavam ali a 68%, enquanto as pessoas com mais de 5 salários batendo quase os 90% que tinham realizado consulta com o médico nos últimos 12 meses. Então, você vê, assim, muita diferença por renda. Para dentista, que acho que é um dos dados mais tristes de acesso ao serviço, a gente viu que em 2019, um pouquinho menos da metade da população brasileira tinha consultado um dentista nos últimos 12 meses. Como era de se esperar, esse resultado também varia bastante por região. Ele tem o mesmo comportamento do médico, né? Então, sul e sudeste com maiores proporções, quando comparadas às regiões norte e nordeste. Em 2013, esse percentual era de 44,4%. Então, a gente também viu um aumento de pessoas que consultaram dentista no último ano. Se para médico já era triste, quando a gente olha para dentista, é muito pior essa diferença por renda. A gente vê também uma diferença boa ali, né, boa assim, no sentido de grande, da área urbana para rural, e quando a gente vê isso por renda, a gente vê que as pessoas ali sem rendimento, até um quarto de salário, com 36%, enquanto as pessoas com mais de 5, com quase ali quase 76% dessa população tinha consultado um dentista. Toda vez que eu vejo esse dado, eu sempre lembro de uma análise do Saúde Bucal Brasil, que fala, né, da quantidade de profissionais de saúde dessa área, e que, em tese, a gente tem dentista suficiente para cobrir toda a população em território nacional. A questão é que eles se concentram, né, em determinadas regiões do país, e também porque eles atuam no serviço particular, no serviço privado, né, não no serviço público. Em relação à procura de atendimento médico, então quem teve algum problema que levou a procurar um atendimento nas 2 semanas anteriores à data da pesquisa, em 2019 foi de 18,6%, variando ali também, variando muito entre as regiões do país. No ano de 2013, esse percentual era de 15,3%, então a gente também viu um aumento de procura por atendimento médico. E aí, esse mesmo indicador agora, olhando isso por sexo, faixa etária, raça e escolaridade, a gente também vê boas diferenças, né? O sexo feminino, com maior procura, como já é de conhecimento, também a faixa etária mais velha, né, procurando mais os serviços, e aí, quando a gente olha isso por raça, fica muito certo ali, né, fica muito claro que as pessoas brancas procuram mais atendimento em relação às pessoas pardas, né, e até as pessoas pretas procurando mais em relação às pessoas pardas. E essa diferença por grau de instrução, nível de escolaridade, né, as pessoas ali com superior completo também procurando mais atendimento em relação às pessoas menos escolarizadas. Eu só trouxe por curiosidade, os principais motivos de procura de atendimento médico. Então, a gente vê ali que quase metade das pessoas procurou por alguma doença ou para fazer tratamento dessa doença. Aí, 25% para fazer check-up, vacinação, com algum tipo de acompanhamento, 10% para exames complementares ou diagnóstico, né, de outros diagnósticos, e 6,3% por problemas relacionados aos dentes. Com relação à posse de planos, eu não sei se dá para visualizar muito bem, espero que não esteja tão ruim de enxergar. Eu quis trazer esse gráfico que mostra a proporção de planos, de pessoas que tinham plano de saúde médico, por unidade da federação e por regiões. E aí a gente vê as discrepâncias, né, enquanto 5% só das pessoas no Maranhão tinham plano, em São Paulo era de quase 38,4%, ali quase 39%.
E o que é curioso é que a média ali do Brasil é de 26%. Se você olhar, todas as unidades da federação das regiões norte e nordeste estão abaixo dessa média do Brasil, e todo o restante do país está acima da média do Brasil, ainda que ali no limiar, né, algumas delas, tipo Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, a gente dá para ver nítida essa diferença, né, todo o norte e o nordeste ficando abaixo ali da linha da média do Brasil. A gente tem alguns indicadores de obtenção de medicamentos, e eu trouxe só esse aqui, que é a proporção dentre as pessoas que tiveram atendimento em saúde, as que tiveram medicamento prescrito, e aí que conseguiram obter todos esses medicamentos. E aqui é independentemente da fonte de obtenção, se foi comprado, se ganhou isso, tipo, ganhou não, né? Se pegou no serviço público, na farmácia popular, enfim. Esse percentual foi de 85% para o Brasil, né? De pessoas que conseguiram todos os medicamentos. Então, assim, é um percentual alto. Mas aí, quando você olha por renda também, a gente vê o quanto varia, né, das pessoas ali sem rendimento até um quarto de salário, até quem ganha mais de 5 salários mínimos, né, quando ali o pessoal batendo quase 95%, o pessoal sem renda ali, ou até um quarto, em torno de 78,6%. Agora, para estilos de vida e doenças crônicas. Aqui eu vou pedir desculpa, porque algumas coisas eu tive que pegar a imagem, que as apresentações que eu ajudei o IBGE a construir, eu até tinha as apresentações, consegui mexer um pouco. Essas aqui eu tive que até roubar as imagens da publicação. Roubar não, né? Pegar. Mas esse primeiro indicador, eu só trouxe mais para mostrar para vocês mesmo, porque esse é o indicador de obesidade, excesso de peso, e ele é só para subir a amostra do morador selecionado. Então, eu não consigo desagregar essa informação para nada. A gente não consegue nem ver isso por regiões, não dá para ver por nenhuma característica socioeconômica, não dá para nada, a não ser para total. Muito embora isso já seja o suficiente para monitorar esse indicador com esses valores aqui. E aí, o IBGE ele teve um trabalho de fazer uma comparação das informações de excesso de peso e obesidade, desde a POF. Então, quem trabalhou nesses dados também da PNS foi a equipe da POF, que é uma equipe muito capacitada, muito experiente já nessa temática, e aí eles que trabalharam nos cálculos desses indicadores. Então, eles pegaram pessoas de 20 anos ou mais aqui, para poder fazer essa comparação com o POF, e aí a gente vê, assim, como está aumentando muito, e como a obesidade, no caso, está dando saltos, né? Então, a gente passou em menos de 20 anos, a gente passou de 12,2 para 26,8. E isso, assim, isso deu muito, isso apareceu muito, foi uma coisa que chamou muita atenção da mídia em outubro, quando foi lançado. Na oportunidade do lançamento, a gente chegou até a conversar, né, convidar o professor Voney, lá da Faculdade de Saúde Pública da USP, e que nos assessorou em todo o processo de orientação, de treinamento da pesquisa, e ele fez os comentários, né, sobre implicações disso para a saúde pública. Então foi bastante interessante, foi um dado que trouxe muito, que impactou demais. Eu espero que esteja dando para visualizar, desculpa. Quando a gente olha isso por sexo, né, as mulheres ali passando, quase dobrando, né, o número a proporção de pessoas obesas, em menos de 20 anos, né, passando ali de 14,5 para 30,2, né, e o excesso de peso ali, somos maioria, né, eu me incluo que eu estou dentro do excesso de peso. Mas, assim, 63,3% das mulheres, 60% dos homens, então, assim, é um dado muito impactante. E é uma pena que a gente não conseguiu coletar isso para todos os moradores selecionados, porque seria interessantíssimo ver isso, essas diferenças por níveis de escolaridade, renda, igual a gente consegue ver no Vigitel, no caso da escolaridade, né, mas com ainda algumas dificuldades, porque lá é a informação autorreferida, e essa informação aqui foi aferida. Então, assim, é uma pena que a gente não conseguiu coletar para todo mundo. Aí, dentro dos indicadores de alimentação, eu trouxe esse que é o consumo recomendado de frutas e hortaliças. E já escolhi logo de cara, porque é um indicador que é difícil de cumprir, né? Assim, se tiver alguma nutricionista escutando, a Laís deve pensar assim, não é difícil comer 5 porções de frutas, legumes e verduras 5 vezes ao dia. Mas, assim, 13% só da população brasileira conseguiu. Eu, particularmente, tenho conseguido, viu, Laís? Mas é um indicador, assim, bastante rígido, né, que é essa recomendação de 5 porções ao dia, 5 porções ao dia em pelo menos 5 vezes na semana.
A gente vê essas diferenças aí para homem e mulher, então mulher já comendo mais, né, em relação aos homens, os mais velhos também comendo mais, e aí a gente vê muito clara a diferença, os brancos comendo mais em relação aos pretos e os pardos, né, em relação aos negros, e as pessoas ali por nível de escolaridade. Só o pessoal do nível médio completo já comia mais do que as pessoas com menor escolaridade, e o superior completo comendo bem mais em relação aos outros ainda. E aí, só por curiosidade, esse mesmo indicador é por região. Daí a gente vê que o Sul está perdendo nessa, que ele está com um percentual um pouco menor em relação ao Sudeste e Centro-Oeste. Mas você vê também ali as mesmas discrepâncias dos outros indicadores, a gente também observa na parte de estilo de vida para Norte e Nordeste ali, sempre nos percentuais mais baixos. Esse indicador ali de 5 ou mais grupos de alimentos não ou minimamente processados protetores para doenças crônicas. O que é isso? Na PNS 2019, entrou uma escala nova de alimentos, uma escala que foi proposta pelo professor Carlos Monteiro. Ele já estava sendo coletada em outros instrumentos, como o Vigitel também. Então, consiste em grupos de alimentos, né, em itens, né, então acho que são 10 itens de grupos de alimentos, e a pessoa referia se ela tinha comido sim ou não esses grupos de alimentos no dia anterior à data da entrevista. E aí a gente agrupou, né, então assim, quem tinha comido 5 ou mais grupos de alimentos não ou minimamente processados, protetores para doenças crônicas, entravam nesse indicador. Também tem esse mesmo indicador, só que para consumo de produtos, né, de grupos de alimentos ultraprocessados, tá? Ultraprocessados eu não trouxe, agora eu não consegui achar o resultado do jeito que eu queria mostrar, eu só tinha ele mais simples, então eu trouxe esse daqui para a gente ver. Então, a proporção de pessoas no Brasil, de adultos, na verdade, né, adultos brasileiros que comem esses 5 grupos ou mais, comeram no dia anterior da pesquisa, foi de 23,7%. Também ali eu acho que está no limite da diferença, ou mulher deve ser maior, não consigo ver agora, mas ali também, diferença, a mesma coisa em relação ao outro indicador recomendado de FLV, as pessoas brancas comendo mais em relação aos pretos e os pardos, né, em relação à população negra. E é o mesmo movimento para a escolaridade, as pessoas com médio completo já comendo mais em relação aos menos escolarizados, e os de superior completo comendo mais ainda em relação a todos os outros. Para a atividade física, a gente avalia alguns indicadores na PNS, né, são vários, na verdade, mas eu quis mostrar esse daqui que traz os domínios, então eu trouxe ele mostrando para total homens e mulheres, e o próximo slide vai ser esses mesmos domínios, mas por escolaridade. Então, a gente vê que o nível recomendado, que é o ideal, a prática ideal, que é aqueles 30,1%, que é a prática do lazer, que é a única que, assim, tem muita evidência científica a respeito dos benefícios para a nossa saúde, né? Existe muita discussão a respeito dos outros, do domínio de deslocamento, mas, assim, existe muita evidência ruim da parte da atividade física doméstica e de trabalho. Mas olhando esses indicadores, a gente vê ali os homens, né, fazendo mais atividade física no trabalho, em relação às mulheres, as mulheres já fazendo mais atividade doméstica, e o que é importante é a gente olhar o lazer ali com 30,1. Aí, quando a gente olha esses mesmos indicadores por escolaridade, a gente vê ali que para a parte do lazer, que é o indicador mais interessante, né, que é o nível recomendado de prática no lazer, a gente vê uma escadinha ali também bem íngreme, né, das pessoas que partem ali sem instrução ou fundamental incompleto, com 16,6%, até chegar ali quase 50% das pessoas com nível superior completo que conseguem cumprir. Esse indicador lazer, eu devia ter falado antes, né, mas são as pessoas que referiram fazer pelo menos 150 minutos de atividades físicas moderadas, ou 75 minutos de atividades físicas vigorosas, na semana. Então, olha como é diferente, né, para as pessoas com quase sem escolaridade, ou com baixíssima escolaridade, em comparação com as pessoas com nível superior completo. E aí, quando a gente olha para essa mesma lógica, né, no indicador do trabalho, aí a gente vê que quem faz muito mais atividade física no trabalho são as pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, que são onde tem as atividades pesadas, né, carregar peso, fazer um serviço pesado no seu trabalho. O próprio IBGE e a gente lá também do Ministério, a gente discutiu muito que
talvez até tenha tido alguma dificuldade de entendimento, porque a gente achou que esse pessoal que está no nível superior, que carrega peso, deve ter tido alguma dificuldade de entendimento, que a gente achou alto esse percentual de 25,1, que diz que carrega peso no trabalho, né, que faz atividade física no trabalho. E uma coisa que também todo mundo achou interessante, que não deu diferença por escolaridade, na verdade deu uma diferença, mas que a gente não esperava, era da parte da atividade física doméstica, onde a gente viu ali que as pessoas sem instrução, o fundamental incompleto, estão ali com 13,2%, e os demais ali tudo mais ou menos parecido, né, sem diferenças entre as outras níveis de escolaridade. Só um instantinho. Esse indicador agora é o de consumo abusivo de álcool. O consumo abusivo de álcool, ele, para 2019, a gente usou a definição da nova recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, eram homens ou mulheres, né, que tinham consumido pelo menos 5 doses de bebida alcoólica em uma única ocasião nos últimos 30 dias. Então, basicamente, alguém ali que se excedeu nas doses, na quantidade de doses, tomando 5 ou mais, no mesmo dia, na mesma ocasião, no último mês. E a gente viu que esse percentual foi de 17,1% para o Brasil. Eu não trouxe o dado de 2013, mas ele subiu, ele era em torno, acho que de 13%, então a gente viu um aumento ali. Como era de se esperar também, os homens consumindo bem mais do que as mulheres, e as pessoas mais jovens também. Esse dado eu acho que eu não tenho ele por escolaridade nem por renda, então assim, desculpa, eu trouxe mais para a gente conhecer mesmo esse percentual. Já a parte de tabagismo, esse indicador é o do usuário atual de tabaco. Então, aqui poderia entrar tanto a parte que é de tabaco fumado, quanto o tabaco mascado. Eu não sei se dá para fazer mais alguma coisa com tabaco, que eu não fumo e nem masco. Mas, assim, entra todo mundo que usa alguma coisa, algum produto derivado de tabaco. E aí a gente viu que o percentual foi ali 12,8% para o Brasil. Ele já reduziu em relação a 2013, eu acho que esse aqui eu tenho, isso. Era de 14,9% em 2013, então a gente viu uma redução. Eu acho que o tabagismo é a única coisa que o Ministério, assim, fala com muito orgulho, que conseguiu, o Ministério e o INCA, né, que conseguiu reduzir, que vem observando, né, essa redução ao longo do tempo. Então, a gente ainda está colhendo frutos, né, dessas ações que foram implementadas no começo dessa década, enfim. E aí a gente vê essas diferenças ali agora por escolaridade, então as pessoas com menor escolaridade consumindo mais, né, usando mais produtos de tabaco, derivados de tabaco, em relação às pessoas de maior escolaridade. O pessoal do INCA, e aí em particular o doutor André Sclo, que nos assessorou muito durante a construção do questionário e análise desses indicadores, ele tem comparado, né, as pessoas em 2013 e em 2019, e aí a gente vê que teve uma queda, sim, em relação, principalmente às pessoas sem instrução e fundamental incompleto. Então, essas pessoas que fumam mais, elas também estão caindo, mas elas ainda têm proporções maiores do que as pessoas mais escolarizadas. Isso é importante, né, ver essa redução nesse período, mas ainda assim eles são os que mais consomem esses produtos. Só para vocês conhecerem também, dentre só os que fumam cigarro, o percentual foi de 12,3%, e se não me engano, em 2013 era de 14,5%, então a gente também reduziu, e aí de quem consome só cigarro industrializado, era de aproximadamente 10%. Na PNS 2019, a gente também coletou uma informação nova, que era relacionada às marcas de cigarro. Então, a gente perguntava para os entrevistados quais eram as marcas de cigarro que eles estavam fumando, e aí, com base nisso, a gente, com base numa listagem, né, de estudos que também o INCA nos ajudou, nos forneceu essa listagem, a gente classificou quem que estava fumando cigarro ilegal. E aí a gente viu que quase 35%, quase 35% das pessoas que fumavam cigarro industrializado compravam cigarros ilegais. Agora, entrando nos dados de doenças crônicas, esse dado também chamou muita atenção no lançamento, e é um dado muito impactante, né, você vê que mais da metade da população adulta brasileira, em 2019, diz que tinha pelo menos uma doença crônica, e isso teve um aumento, assim, surreal, que em 2013, esse mesmo percentual desse mesmo indicador era de 41%, e
Esse indicador ele é totalmente comparável, porque aqui a gente manteve, né, no bloco de crônicas as mesmas doenças, então a gente usou as mesmas doenças para fazer esse cálculo, e a gente viu esse aumento, assim, muito grande no período, que deve ter tanta influência, né, do acesso ao diagnóstico, que a gente viu que também aumentou de 2013 para 2019, mas como também está aumentando a obesidade, piorando hábitos de alimentação, atividade física, a gente tende a achar que esse aumento também é real da doença em si mesmo. Aqui eu trouxe para vocês verem como ficaram as prevalências, né, das doenças crônicas para pessoas de 18 anos ou mais, em 2019. Então, a gente vê ali hipertensão, com quase 24%, o problema crônico de coluna, que foi uma coisa que apareceu muito forte, e a gente não esperava, né, assim como em 2013, também apareceu um percentual muito alto. Depressão, diabetes, artrite e reumatismo, então todos com percentuais muito altos. Eu vou passar para o próximo slide, porque no próximo eu comparo 2013 com 19. E aí, apesar de eu não ter colocado os intervalos aqui, ou de não ter aparecido eles por algum motivo, porque eles estavam no gráfico, todas essas doenças, o aumento foi significativo nesse período, tá? Então, a gente teve realmente aumento para hipertensão, para problema de coluna, para depressão, para diabetes, tudo isso aumentou mesmo em relação a 2013. Então, a gente vê, assim, é bastante triste, bastante preocupante esse cenário que a gente está caminhando. Aí a gente focou em três doenças específicas, tá, para esse módulo de doenças crônicas, porque tinha tanta coisa, mas como tem 3 doenças em especial no questionário, que a gente abre um pouco mais para saber sobre hábitos, né, o que faz para controlar a doença, se faz acompanhamento médico, se toma medicamento, então a gente resolveu trazer, abordar um pouco mais isso nos lançamentos, né, nas divulgações. E aí vai ser hipertensão, diabetes e depressão, que eu vou abrir um pouco mais aqui para mostrar para vocês. A hipertensão, então, com quase 24% da população adulta com hipertensão, quando a gente olha isso por idade, já era de se esperar, né, os idosos ali mais velhos, com mais de 62%, relatando, né, ter diagnóstico de hipertensão, ter recebido em algum momento da vida, e ali as pessoas com menor instrução também, com quase 37%, então, enquanto as pessoas com superior completo ali nos 18,2%, então a gente vê uma diferença. Esse mesmo cenário é o que a gente vê no Vigitel desde sempre. Então, as pessoas menos escolarizadas são as que mais têm hipertensão. Aí a gente perguntava, dentre essas pessoas que referiram ter hipertensão, quem tinha recebido assistência médica para hipertensão há menos de um ano. E aí a gente viu que esse percentual foi de 72,2%. Desses 72,2%, 66,4% referiram ter feito essa consulta, né, esse atendimento em serviços de saúde pública. É aí que eu estou colocando todo mundo no bolo. Quem foi na UBS, quem foi no hospital, quem foi, independente do nível de atenção, tá? A gente quis colocar todo mundo que tinha procurado o serviço público, que foi a maioria. Para diabetes, eu não tenho a informação sobre escolaridade, mas eu trouxe aqui para mostrar, né, a prevalência da doença e por sexo e por faixas de idade. Então, a gente vê ali que as mulheres também, com maior prevalência em relação aos homens, e os idosos ali, de 65 anos ou mais, com prevalências mais altas, né, em relação às demais faixas também, como era de se esperar. Também aumentou, a diabetes aumentou bastante de 2013 para 2019. Para diabetes, essa parte de assistência ela foi um pouco maior em relação à hipertensão. Então, quem tinha referido, né, receber assistência para diabetes no último ano foi de 79,1%. Esse dado equivaleu em 2019 a quase 9,7 milhões de pessoas que tinham procurado atendimento. Eu não lembro, claro, os dados de todos, mas eu lembro que para diabetes, a proporção de pessoas é de 7,7, e isso equivalia a 12 milhões, mais ou menos, de pessoas. Então, desses 12 milhões, quase 10 procuraram assistência médica no último ano para acompanhamento, tratamento da doença. E aí, desses 79,1, 81% das mulheres diabéticas receberam assistência, enquanto esse percentual para homens foi de 76,6%. Então, assim, teve pouca diferença por sexo.
Aqui o dado da prevalência de depressão, e aí a gente fez isso aqui por região, que eu achei mais interessante para mostrar como é diferente, né, como as proporções são diferentes entre as regiões do país. A região sul, que já era aqui, em outros estudos já tinham mostrado isso, que tem uma prevalência maior de pessoas com depressão, com problemas de saúde mental, no geral, na verdade, com 15,2, enquanto na região norte esse mesmo indicador, né, essa mesma proporção era de 5%. E a região sul ali maior do que todas as outras regiões, né. Das pessoas que referiram depressão, né, 52,8% tinham recebido assistência nos últimos 12 meses. Então, para a gente ver como é diferente, né, a assistência para depressão quando a gente compara com diabetes e hipertensão, que tem uma disponibilidade muito maior, né, mais acesso a esse tipo de assistência, né, as pessoas com diabetes e hipertensão em relação às pessoas com depressão. E aí, desse total de pessoas que tinham depressão, a gente viu que quase 19% faziam psicoterapia, e 48% usavam medicamentos nessas 2 semanas anteriores à data da pesquisa. Então, em relação a outras doenças, a gente vê que tem um menor número de pessoas fazendo uso de medicamento, né, mas não necessariamente elas têm prescrição para isso, e um percentual que a gente achou razoável em relação ao PNE 2013 também, que foi um pouco menor, de pessoas fazendo psicoterapia, tendo acesso, né, à psicoterapia. Eu acho que de resultado, eu trouxe também desculpa, ainda tem mais 2 coisas. Quando a gente foi, além de querer saber as outras coisas ali, né, voltando ali de psicoterapia, de medicamento, a gente também perguntava para essas pessoas que tinham diagnóstico de depressão, onde elas faziam acompanhamento médico, né, e aí a gente viu que a maior parte desse acompanhamento, não necessariamente médico, de profissional, de médico ou de saúde mental, se dava em consultórios particulares ou clínicas privadas. Então, assim, quase 50% dessas pessoas que fazem algum tipo de acompanhamento fazem em consultórios privados. E menos de 30% ali conseguia esse tipo de acompanhamento numa unidade básica de saúde, tá? A gente tem um percentual muito pequeno ali de privado, né, que de hospital privado, ou emergência de privado, que está menos de 1%, mas, assim, considerando o todo, o privado ali fica, o consultório privado fica com maior destaque. Por último, que foram os dados que a gente teve de saúde bucal também, que foram incorporados, né, foram lançados junto com essa parte de estilo de vida, doenças crônicas, ficou até um pouco estranho, mas a gente resolveu colocar mesmo assim, o IBGE sugeriu e a gente acatou, não teria problema, mas fica um pouco estranho, né, colocar dado de doença crônica, estilo de vida, e a gente lançou saúde bucal junto. E aí a gente achou esse indicador bastante interessante, primeiro que a gente achou ele um pouco alto demais, né, que é o total de pessoas, né, a proporção de pessoas de 18 anos ou mais, que referiram usar escova de dente, pasta de dente e fio dental para limpeza dos dentes. Então a gente acha assim que já é um combo que 63% da população brasileira adulta disse que usava. E a gente já ficou com um pouco de dúvida nisso. E aí as mulheres fazendo essa limpeza ali completa mais do que os homens, e também como isso também se mostrou diferente na análise por raça, cor, né, as pessoas brancas também, com um percentual ali maior em relação aos pretos e aos pardos, e como isso se dá diferente também por níveis de escolaridade, né, com as pessoas com superior completo, com quase 89% dessas pessoas dizendo que fazia essa limpeza mais completa com esses 3 itens. Os próximos dados, então, quais são os próximos passos? A gente tem essa parte de condições de trabalho, né, que eu comentei lá no começo da apresentação, ela estava prevista para dezembro, o IBGE teve um pequeno problema, que já era para ter sido divulgado na semana passada, mas parece que eles tiveram que rever algum cálculo, e até então estava previsto para esse mês, mas eu acho que não vai ser mais. A parte de acidentes, violências, doenças transmissíveis e atividade sexual, tem previsão de lançamento em março de 2021, e a parte de ciclos de vida, que aqui entra saúde da mulher, do idoso, da criança, do homem, isso tudo entra em meados de 2021, então esses são os dados. Assim, basicamente a gente já divulgou metade da pesquisa, né, e tem essa outra metade aqui, e principalmente essa parte de ciclos de vida, que é um bloco bastante pesado, que fica só para ainda maio de 2021.
Para quem, eu espero assim, eu acho que todo mundo já sabe onde conseguir o dado, né? Mas eu trouxe aqui as informações onde encontrar as tabelas, as publicações que são produzidas, né, e os microdados, que estão todos disponíveis na página do IBGE, estou fazendo até uma propaganda do site do IBGE aqui. E o Ministério da Saúde, e aí é uma parceria que a gente tem com a Fiocruz, em especial com a professora Célia Landman, a gente está desenvolvendo um painel de dados, né, eu já vou até contar isso aqui para vocês, não é segredo também, mas assim, a gente está desenvolvendo um painel em conjunto com a Fiocruz, e a ideia é que a gente tenha disponível isso aqui de fácil acesso, essas informações de fácil acesso, para toda a população, que convenhamos, o uso de uma pesquisa como a PNS, ela acaba muito restrita à comunidade acadêmica, né, e o Ministério da Saúde, ele tem que dar esse retorno também para os gestores, então, dar essa possibilidade deles mesmos mexerem, procurar as informações, além de só consultar uma publicação. Então, a gente vai ter um painel que vão trazer os dados da PNS, tanto a 2013 quanto a 2019, e a gente vai ter algumas funcionalidades nesse painel, até de análises de desigualdade, então é uma coisa bastante interessante que a gente tem investido nessa parceria com a Fiocruz. A gente ainda não sabe quando ele deve ficar pronto, mas provavelmente para o ano que vem, até porque existe um tabinete da PNS, mas ele é bastante restrito, e a gente sempre tem umas ameaças internas do DataSUS, o tabinete vai cair, o tabinete vai sumir, e aí, em função disso, a gente fez esse movimento de buscar desenvolver esse painel, e aí ele não vai ser só um tabulador, né, ele vai mostrar gráfico, ele vai ser mais amigável também, né, para as pessoas que buscarem informação. Obrigada, eu falei um tempão, eu acho. Sheila, muito obrigada, viu, pela tua apresentação, assim, uma apresentação excelente, calma, deu para a gente ver o retrato desse Brasil, né, vendo novamente os dados, você mostrando também a comparação com 2013, muito, muito legal, viu? Foi excelente a tua apresentação mesmo. Obrigada, professora.